Boa noite você que está aqui, boa noite você que nos acompanha pelas mídias. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já abençoou alguém hoje? Se ainda não, abençoa quem está do seu lado. Olha nos olhos deles e fala assim, olha, Deus abençoe você. Deus te livre do mal. Deus te dê uma semana feliz. Se você está vendo que alguém está meio assim encabulado, não deixa ele sem receber a bênção de Deus aqui nessa noite. Toca nele e fala assim, olha, Deus abençoe você. Se nós soubéssemos o poder que a nossa palavra tem sobre as coisas, você abençoaria muito mais as pessoas. Porque quando você abençoa alguém, você está sendo a boca de Deus para abençoar aquela pessoa. Abençoe. Quando você for tentado a fofocar de alguém, abençoa ela no lugar de fofocar, que você vai ver que vai ser bem melhor, vai dar bem mais certo. Sobre o momento de oração, eu quero fazer um combinado com vocês. Eu não sei quantos de vocês aqui têm algum parente, algum filho que já conhece o Senhor, mas está afastado dos seus caminhos. Nós iremos ter durante a semana 3 momentos de oração. Um às 6 da manhã, um ao meio-dia e um às 6 da tarde, intercedendo pelos filhos que estão afastados do caminho do Senhor. Então, nos acompanhe nessa corrente de oração. De repente, você é um filho que está fiel e seus pais estão afastados. Então, interceda pelos seus pais. Eu vou repetir os horários. Quais são mesmo? Vocês me ajudam aí? 6 da manhã, meio-dia e 6 da tarde. Lembre do nome. Se você quiser escrever o nome dele num papel e de madrugada também levantar e falar, Senhor, é esse nome que eu ponho nas tuas mãos. Eu acredito no poder da oração. Você acredita? Então diga amém. Eu também acredito. Bom, nós vamos começar essa série intitulada Os Profetas. Nós vamos ter mais 4 encontros, tá certo? O encontro de hoje mais 4. Hoje nós iremos estudar o profeta Isaías. A intenção desse estudo é te dar uma visão melhor do livro de Isaías. E eu tenho conversado com muitas pessoas que falam assim, pastor, eu não sinto mais, eu não tenho graça em ler a Bíblia mais. Porque eu leio e não entendo. Eu leio e não entendo. Quando alguém me explica, eu entendo. Mas quando eu leio, eu não entendo. A intenção da pastoral dessa igreja é que você leia os livros da Bíblia entendendo o que está acontecendo. Então, hoje, nós vamos ter um apanhado geral do livro, e eu tenho certeza que enquanto você for lendo o livro, as informações que você receberá hoje vão ajudar você a entender. Amém? Então, você trouxe sua Bíblia, segura ela na mão. Feche os olhos, vamos orar. Bom Deus, pedimos Tua bênção ao abrir Tua palavra. Não nos atreveríamos a estudar Tua palavra, sem antes pedir Tua permissão e o Teu Santo Espírito. Senhor, descobre os nossos olhos, abre a nossa mente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, vocês estão vendo aqui embaixo já a apresentação geral? Está lá bonitinho? Sérios profetas. Então, nós vamos ver alguns dados gerais. Eu não sei se vocês estão aqui mais na lateral, conseguem ver. Se vocês quiserem chegar um pouquinho mais ao centro, eu acredito que vocês vão conseguir acompanhar melhor. Alguns dados gerais do livro. Você sabe o que significa o nome Isaías? O nome Isaías pode significar Deus salvou ou Deus salva. O nome do profeta já é uma indicação do que se pode esperar de Deus. O nome do profeta já é uma indicação. O tema geral do livro de Isaías é: Deus é justo e santo e espera justiça e santidade do seu povo. Esse é o tema geral do livro. O tema geral vai trazer a ideia geral do livro. Quando Deus fala, ele tem essa frase na mente de Isaías. Um Deus santo que quer santificar. E um Deus justo que espera justiça. O tempo de ministério de Isaías. Isaías começa o seu ministério no ano 740 e vai até o ano 686 a.C., cerca de 55 anos. É o profeta com o maior tempo de ministério que nós temos nas Escrituras Sagradas. Aqui nós temos o período onde o próprio livro informa que Isaías foi profeta, durante o período dos reis Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Todos estes reis de Judá. Tá certo? Todos esses foram reis de Judá.
O profeta, ele foi profeta para ambos os reinos. É um dos únicos profetas que ele profetiza para o reino do norte e também para o reino do sul. Isaías. Ele era um profeta palaciano. O que isso quer dizer? Ele era um profeta que ele tinha um grande movimento e influência dentro do palácio. E essa informação é muito importante. Abra comigo sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 20, verso 2. Isaías, capítulo 20, verso 2. Aqui Deus faz um pedido estranho para Isaías, que é tema de crítica de muitos comentaristas. O povo de Israel estava rebelde ao Senhor, tanto o reino do norte quanto o reino do sul. E Deus faz um pedido a Isaías. Sabe qual é esse pedido? Leia comigo, verso 2. Nesse mesmo tempo falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: Vai, solta de teus lombos o pano grosseiro de profeta, tire as sandálias dos pés, ande descalço. Assim ele o fez, indo despido e descalço. Você já imaginou isso? Um profeta que vivia nos palácios, um dia chega lá para profetizar como? Totalmente nu. Por que Deus me manda um profeta fazer isso? Existem alguns que vão dizer assim, não, mas ele estava nu das suas roupas de profeta, como foi dito. Bom, mas o profeta só tinha um tipo de roupa. A palavra aqui, no seu original, é Aaron, que tem uma ligação com Gênesis 2, 24, que diz que homem e mulher, ambos estavam nus, sem roupa nenhuma. Mas Deus tinha uma mensagem ao povo através dessa ação do profeta. Porque quem andava nu eram os escravos. Deus pega um profeta palaciano, manda que ele vá nu profetizar, para dizer para o povo que se eles não mudassem seus caminhos, eles deixariam de ser uma nação escolhida e passariam a ser escravos. E Deus não só falou, Deus mostrou na vida do seu profeta como eles viveriam. Isso traz para mim uma dinâmica muito interessante, pelo menos para a minha mente. Talvez muitos de nós passemos por coisas que talvez você não entenda. Mas eu quero que você saiba de algo. Talvez Deus está usando a sua vida para alertar alguém. Deus pode usar todos os nossos tropeços para alertar as pessoas que elas devem cuidar com suas escolhas. Deus usou um profeta de maneira vergonhosa para ele, para alertar uma nação inteira de que se eles não mudassem seus caminhos, não só o profeta andaria nu e descalço, mas toda a nação. Isaías era casado com uma profetisa, diz lá Isaías 8:3. Um dos poucos profetas que nos revela que ele é casado. E ele é pai de 2 filhos. E o interessante na vida dos profetas, e você vai perceber isso aqui nos domingos especiais, que Deus não deixa os profetas escolherem os nomes dos filhos. É Deus quem escolhe, porque toda a vida e família do profeta é também uma advertência de Deus ao povo. Olha o nome do primeiro filho do profeta. Como é que é o nome? Você consegue ler? Quem pode ler para mim? Um resto vou verá. É o nome do primeiro filho. Deus fala assim, Isaías, você vai colocar um nome no seu filho. Como vai ser o nome? Um resto vou verá. O que isso quer dizer? Isaías sai com a sua família e de repente um resto vou verá sai e ele volta. Resto vou verá, vem para cá. E o povo todo escutava aquilo. E o Espírito de Deus trabalhava no coração do povo, porque outros profetas estavam dizendo que o povo estava em pecado contra Deus. E Deus estava dizendo com a vida desse jovem o seguinte, eu vou dizimar esta nação, mas eu vou trazer um resto de volta. Ao mesmo tempo que Deus está alertando o povo, Deus está fazendo uma promessa. Eu vou corrigir e dizimar vocês, mas eu vou trazer um pouco de volta. Eu levantarei outros de volta. A nação não vai morrer pelo pecado de vocês, mas sou eu quem erguerei mais um. E tem o outro filho quando nasce. E como é que é o nome do outro filho? Rápido despojo, presa segura. Uau!
Nome e sobrenome é o que Deus dá. E esse menino também recebe um outro nome lá no capítulo 7, verso 3. Diz que esse menino se chamaria Emanuel. É o mesmo menino, ele ganha só outro nome. Outro ponto interessante da vida de Isaías é que ele foi testemunha da queda do Reino do Norte em 722. Ele começou a advertir a nação em 740. E em 722, ele é um dos poucos profetas que vem a sua profecia acontecendo através da invasão assíria por Salmanasar V. Ele viu sua profecia se cumprir. Ele e o profeta João Batista. São os dois que veem suas profecias sendo cumpridas. A tradição cristã informa que ele foi morto pelo rei Manassés, cerrado ao meio. E isso nós temos em Hebreus 11:37, que não dá nome aos profetas que sofreram isso, mas segundo a tradição cristã, ele foi um desses. Vamos agora ao livro, assim propriamente dito. Eu convido você a ir a Isaías capítulo 1 e lermos juntos os versos 2 a 6. Isaías 1, 2 a 6. Aqui nós encontramos Deus falando a Isaías como ele percebe o povo, seu povo. Tá certo? Você encontrou aí? Isaías capítulo 1, começando do verso 2. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Um ponto interessante, por que Deus chama esses dois, vamos colocar assim, esses dois itens da criação? Fazia parte das alianças convocar testemunhas. Nós temos a questão da ovelha, que era morta, partida ao meio, nós encontramos isso em Gênesis 15, e esse animal partido ao meio era colocado de um lado e do outro, suas partes, e a pessoa que participava da aliança levantava suas mãos, andava pelo meio das duas partes dos animais, dizia que aconteça comigo o que aconteceu a esses animais se eu não cumprir minha parte no combinado. Mas também existia a possibilidade de você ter testemunhas. Alguns traziam uma pedra e falavam assim, ó, essa pedra aqui é testemunha do combinado que nós estamos fazendo. E aqui Deus chama duas testemunhas eternas. Porque a sua aliança com o seu povo é eterna. E quem ele convoca aí? Os céus e a terra como testemunha do que ele fez pelo seu povo e do que o seu povo fez com ele. E ele vai dizer assim: criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Olha como Deus compara o povo aqui nesse momento. O boi conhece seu possuidor, e o jumento, o dono de sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, meu povo não entende. Deus está praticamente tendo um momento de desabafo com o profeta, dizendo assim, olha, o boi conhece quem dá comida e abrigo. O jumento sabe quem cuida dele, mas o meu povo não me dá mais atenção. Meu povo não se interessa pelas minhas coisas. Meu povo não se alegra quando tem comida para eles. Eles não se alegram quando tem um lugar para repousar. Meu povo não tem mais um espírito de gratidão. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel. Essa palavra Santo de Israel, ela acontece no livro mais de 19 vezes. E ela tem um significado especial que nós vamos descobrir daqui a pouquinho, porque que no livro de Isaías, Deus se autodenomina o Santo de Israel. Isso é importante. Então segura isso aí na sua memória que a gente já vai voltar nisso. Voltaram para trás, por que haveis ainda de ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o coração está enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Deus fala assim, o meu povo está doente. Todas essas doenças
intitulava seu possuidor de impuro. E existia um ritual de purificação para isso. Existia um ritual de purificação. Mas Deus, quando traz um problema, o que Ele traz também? A solução. Vamos ver o versos 18 a 20. A solução para isso. E eu peço que você leia todo o capítulo 1 em casa, e você vai ficar abismado da reação de Deus, como Ele percebe o seu relacionamento com o povo. No verso 18 a 20 vai dizer assim: vinde, pois, e arrazoemos, ou vinde, vamos discutir, diz o Senhor, porque ainda que os seus pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fores rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Eu não sei se você consegue perceber o paralelo que Deus faz. Deus fala assim: olha, se você for fiel a mim, você vai comer o que a terra produz. Mas se você for infiel a mim, a terra é que vai engolir você. É o que Deus está dizendo. Se você for fiel, a terra vai produzir coisas boas para você. Mas se você for infiel, a terra é que vai engolir você. E se a terra engolir você, sabe o que significa? O que você põe na terra? O que você enterra na terra? Alguém que está morto. Me segue e você come e vive. Ou não me ouça, me ignore e você morrerá. Deus aqui está oferecendo a solução. A solução vem de Deus. Todos os problemas apontados por Deus têm o próprio Deus como solução. Outro ponto interessante, porque aqui se referia a toda a nação, mas você também tem Isaías individualmente. Vamos comigo ao capítulo 6, o verso 5 e 6. Aqui nós percebemos como Isaías se percebe, como ele se percebe. Capítulo 6, versos 5 e 6 vai dizer o seguinte: então disse eu, Isaías aqui está tendo uma visão do trono de Deus. E quando ele vê Deus, ele fala assim: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que foi tirada do altar com uma tenaz. Como Isaías se auto-reconhece na presença de Deus? O que ele diz de si mesmo? Esqueci do combinado. O combinado é assim: quando eu perguntar, vocês respondem. E quando vocês perguntarem, caso não saiba, o Cadu responde. Combinado, Cadu? Como Isaías se autodenomina aqui? Impuro de quê? Lábios. E ele vive em meio a um povo de quê? Impuros lábios. E ele acha que vai se perder por quê? Porque ele se compara com Deus. Ele sabe quem o povo é, ele sabe quem ele é, mas tudo na vida dele muda quando ele se compara com quem? Com Deus. Quando ele se compara com o povo, o que ele diz que ele é? Sou igual ao povo. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E eu? Eu também sou igual a todo mundo. Não sou melhor que ninguém. Porque agora ele deixa de se comparar com os outros e começa a comparar com Deus. Com quem você tem se comparado? Nós corremos o risco sempre, quando nos comparamos com alguém, de nos comparar com pessoas que são piores que nós, vamos colocar assim, trazendo uma comparação humana. E aí nós nos achamos melhores. Mas quando nós nos comparamos com Deus, então nós nos percebemos como somos pequenos, como somos insignificantes diante da presença do Senhor. E Deus traz uma solução, que está do verso 8 ao 13. Acompanhe comigo. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei?
E quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. O que me chama a atenção nesse texto é que Deus só convoca Isaías quando Isaías reconhece quem ele é diante de Deus. Qual é a ação de Deus para com o reconhecimento de Isaías? O que Deus faz quando ele diz que ele é um homem de impuros lábios? Toca a boca de Isaías com uma brasa tirada de onde? Do altar de Deus. Que é uma parte interessante ligada ao Santo de Israel. Nas leis cerimoniais, quando um homem se torna impuro, tudo que ele toca se torna o quê? Mas quando ele se aproxima de Deus, tudo que Deus toca que é impuro, se torna o quê? Puro. Puro. E vai continuar. Nós lemos o 8, verso 9. Então disse ele, vai e diz a esse povo, ouvi e não entendais, vede, mas não percebeis. Torna insensível o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhes a boca, para que não venha a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração e se converta e seja salvo. Então disse eu, até quando, Senhor? Ele respondeu, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, e as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de toda desolada, e o Senhor afaste deles os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo, mas se ainda ficar a 10ª parte, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais depois de derrubados ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Olha o que Deus está dizendo. Isso te lembra Jesus? Lá depois do sermão do semeador, da parábola do semeador, que os discípulos voltam, ele fala, olha, eu falo, mas não é para eles entenderem, porque eu não quero que eles se convertam agora. Sabe que Isaías está nos informando aqui? Que mesmo sem que você entenda, o que Deus quer formar em você se chama memória. Nós estamos acostumados a crer que fé é olhar para o futuro com uma intenção positiva, um pensamento positivo, uma força positiva, e então tudo que eu peço ao Senhor de maneira positiva acontece. Mas na Bíblia não é assim. Fé na Bíblia não é olhar para frente com uma intenção positiva. Fé na Bíblia é olhar para trás em todos os feitos que Deus já fez, entender que Deus cuida e ama, e enfrentar o presente com a certeza que o mesmo Deus que fez no passado pode fazer hoje de novo. Fé não exige de você ignorância. Ao contrário, fé exige de você conhecimento. Quando você ora pedindo a Deus que busque os seus filhos que estão afastados, você não está simplesmente falando, oh, Senhor, se vira aí, faz isso. Não. Deus já fez isso na sua própria palavra, Ele já fez isso muitas vezes. Ele já buscou o que estava afastado. Ele ressuscitou o que estava morto. Curou aquele que tinha dor no coração. Esse é o Deus que Isaías apresenta. Um Deus que quer fazer o melhor do seu povo. E quando Deus forma essa memória em nós, muitas vezes hoje você lê e não entende, mas no futuro, quando as coisas acontecerem, você vai se lembrar. E então será o momento da sua conversão. E isso tem ligação direta com os nossos filhos e irmãos afastados dessa fé. Porque talvez as informações que eles receberam não façam sentido, até o dia que algo acontecer na vida deles, e eles vão se lembrar de tudo que perderam. Quer um exemplo disso? O filho pródigo. Quando foi que ele caiu em si? Quando foi? Quando ele perdeu tudo. Você encontra o pai do filho pródigo pressionando o seu filho para que faça tudo como ele ordena que seja feito? Você encontra isso? Sim ou não? Você encontra o pai do filho pródigo dizendo assim, ó, filho, não vai, fica aqui com o papai. Filho, ô filhinho, você encontra, é isso que está escrito lá? Quando o filho fala assim, ó, quero minha parte da herança, qual é a resposta do pai? Toma. Não é mais um moleque, não é mais um menino, não tem mais 12 anos. Quando o filho fala assim, pai, vou embora e vou levar tudo que eu tenho, o que o pai faz? Vai. Porque às vezes
nossos filhos precisam dar suas próprias cabeçadas, como você já deu as suas. Você, jovem, talvez não aprenda com os milhares de cultos que você assiste aqui. Você vai aprender, sabe quando? Quando você bater a cabeça na parede. Quando a vida vier com a cinta de couro e te dar umas boas cintadas, você vai falar assim, eu devia ter ouvido aquele pastor de barbinha lá. Eu devia ter ouvido aquele miserável. Mas quando o filho pródigo cai em si, que ele volta, o pai fala assim, não, agora você vai para lá, porque você não queria ir, não era bom para você lá, agora vai. Foi assim que o pai do filho pródigo fez? Como ele fez? Filho, você voltou, reconheceu, então os braços estão abertos para você voltar para casa. Os braços estão abertos para você voltar para casa. E eu falo para você, que está aqui, você que está afastado da fé e está acompanhando, Deus está com os braços abertos esperando, dizendo, filho, vem. E quando você dá a primeira indicação de que está voltando, Ele não espera você chegar, Ele sai correndo à sua procura. Outro ponto interessante é que Deus se apresenta como o Senhor dos Exércitos, no livro de Isaías. Por que Ele se apresenta como o Senhor dos Exércitos para o reino do norte e para o reino do sul? Você já pensou nisso? Eu vou dizer para você por quê. Porque esses reinos estavam com medo das duas grandes potências que existiam na época, Egito e Assíria. E a que estava crescendo era a Babilônia. E eles estavam com medo por quê? Porque esses outros reinos tinham exércitos grandiosos. E o que ele faz? Como Deus se apresenta? Deus diz, eu sou aquele que estou acima de todos os exércitos. Deus está acima de qualquer pessoa que se levante contra você. Quando um exército inimigo se levanta, Deus se apresenta como o Senhor dos Exércitos. A expressão Senhor dos Exércitos aparece quantas vezes? Está escrito aí? 61 vezes no livro de Isaías. Você sabia que essa expressão ela aparece 256 vezes em toda a Bíblia? O livro que mais aparece é o que nós vamos estudar semana que vem, que é Jeremias. O segundo livro que mais aparece é Isaías. Porque os dois profetas em especial estão falando sobre quem? Dois reinos que querem devorar o povo de Israel. Olha que frase linda essa. Você pode ler comigo? No 3, 1, 2, 3. Para toda situação problemática apontada por Deus em seu povo, Ele sempre... Olha isso. Deus fala assim, filho, vocês estão errando nisso. Eu sou a solução para você. Filho, você não se sente melhor? Não se sente bem? Eu sou a solução para você. Olha isso. Isaías capítulo 10, do verso 5 e verso 6. Acompanhe comigo aí. Deus falando sobre o rei da Síria, que o povo estava com medo. Ele vai dizer, ai da Síria, cetro da minha ira e vara em sua mão, a vara em sua mão é um instrumento do meu furor. Envio-a contra uma nação ímpia e contra um povo da minha indignação. Lhe dou ordens para que dele roube a presa e lhe tome despojo e o ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. Deus está falando assim, olha, eu uso a Síria como minha serva. E o que a Síria fizer, sou eu que estou mandando ela fazer. Era o que Deus estava dizendo. Tem um livro chamado As Catacumbas de Roma. Esse é um livro de 1958, escrito por um padre. E ele vem trazendo todas as formas de tortura dos povos bíblicos antigos. E os assírios são tidos como os piores. Os piores. Eles costumavam amarrar as mãos e os membros do corpo em cavalos dos seus inimigos, e então bater nos cavalos. E cada cavalo corria para um lado. Outro ponto que os assírios faziam era os muros humanos. Eles pegavam seus inimigos e colocavam pedra, pessoas ainda vivas, mais pedras, pessoas vivas e pedras, para que quando seus inimigos chegassem, vissem o que aconteceu com os últimos que tentaram se levantar contra eles.
Outro ponto que era feito era o arrancamento da língua, e assim outros demais. Então, se você gosta de assistir sobre tragédia, se você gosta de ter uma ideia sobre como eram feitas as coisas no passado, leia esse livro. Chama-se As Catacumbas de Roma. É um bom livro para você entender quando Deus fala assim, olha, esse reino está vindo e eles são como feras. É porque eles tinham uma forma animalesca de tratar seus inimigos. A última era cortar os pedaços da entrada da cidade. Eles colocavam um braço, uma perna, outra coisa, e na entrada da cidade a cabeça de seus inimigos. Para falar, olha o que nós fizemos com quem veio contra nós. E Deus está dizendo, eles vão causar isso em vocês. E sabe quem os mandou? Eu. Alguns se assombram, mas Deus? Sim, Deus. Porque Deus espera a justiça de um povo que o conhece. Existem aqueles que falam assim, Hernani, mas Deus não trata ninguém com diferença. Não, Ele trata sim. Se você já o conhece, Ele espera de você algo diferente. Se você não o conhece, a misericórdia dele parece que tem mais tempo. Dura mais. Mas para você que já o conhece, as consequências são um pouco mais pesadas. Porque Deus espera mais daquele que já o conhece. Mas olha também o que Deus promete fazer. Acompanhe comigo esse texto, que está em Isaías capítulo 10, verso 20, no mesmo capítulo. Acontecerá naquele dia que os restantes de Israel e os da casa de Jacó, que tiverem salvado, nunca mais se estribarão naquele que os feriu, mas com efeito se estribarão no Senhor, o Santo de Israel. Aqui a ideia é o seguinte, Deus falou assim, olha, eu vou trazer sofrimento a vocês através da Síria. E depois disso, o restante que ficar não vai mais confiar no armamento da Síria, nem do Egito. Vocês não vão se estribar. A palavra aqui se refere a escorar, a ter como força. Escora, tocar a Síria, mas o Santo de Israel. Quando Deus está falando que vai curar o seu povo, isso está ligado diretamente com o santuário. Vamos dar uma corridinha rápida em Êxodo capítulo 29, versos 36 e 37, que tem algo muito importante, e eu gostaria que você trouxesse à memória agora a ideia do Deus como se autodenominando o Santo de Israel. Êxodo capítulo 29, verso 36 e 37. Nós já comentamos sobre isso de maneira superficial, mas eu gostaria que você tivesse esse texto na sua cabeça quando você for ler Isaías e for falado sobre o Santo de Israel. Aqui Deus está falando sobre a purificação, Deus está falando sobre a consagração dos utensílios do santuário. E ele vai falar o seguinte no verso 35. Vamos ler o 35, 36 e o 37. Assim, pois, farás Arão e os seus filhos, conforme tudo o que te hei ordenado, por 7 dias o consagrarás. Também, cada dia prepararás um novilho como oferta pelo pecado, para as expiações, e purificarás o altar, fazendo expiação por ele, mediante oferta pelo pecado, e ungirás para consagrá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar, o altar de sacrifício que ficava no pátio, por 7 dias, e o altar será santíssimo. Olha que coisa fantástica. Quantos santíssimos nós estamos acostumados a saber que tem no santuário? 1. Mas aqui nós encontramos que quando algo é consagrado, ele também se torna o quê? Santíssimo. E tudo o que tocar será santo. A ideia de que quem toca no altar do santuário se torna, deixa de ser imundo e se torna santo. Sabe, meu querido, eu tenho conversado com algumas pessoas, têm falado assim comigo, pastor, eu me sinto imundo diante do Senhor. Eu me sinto imundo. Pelo que eu falo, pelo que eu penso, pelo que eu ouço, me sinto imundo. Eu quero dizer a você, meu querido, o seguinte: Deus quer que você se aproxime dele, para que ele torne você puro. Quando você toca no Senhor, ele purifica você. Ele limpa você. Estamos indo já para um final. E vai dizer, nesse texto de Isaías,
43. Vamos comigo lá em Isaías capítulo 43, verso 25 e 26, onde afirma que nós temos um Deus que está sempre disposto a nos ouvir, perdoar e santificar. Isaías capítulo 43, versos 25 e 26. Olha isso. Isaías 43, versos 25 e 26 vão dizer: eu mesmo sou quem apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Desperta minha memória, entremos em juízo, apresenta as tuas razões, para que eu possa te justificar. Nós encontramos um Deus que Ele quer interceder por você, está falando assim: olha, me diz por que você está fazendo isso que você está fazendo. Senta comigo, fala, abre seu coração, diga: Senhor, eu não tenho vontade de servir, eu não tenho vontade de ler a Bíblia, eu não tenho vontade de orar, eu não tenho vontade de nada. Por isso que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. E deixa Deus se manifestar também na sua vida. Não seja um hipócrita diante do Senhor. Quando você teve um dia horrível, e você se ajoelha e fala: Senhor, obrigado por esse dia. Obrigado pelo quê? Você planejou fazer 10 coisas, não conseguiu fazer 2. Está irritado. E parece que do momento que nós entramos em casa irritados com o dia, enquanto nos ajoelhamos, tudo fica zen. E fala: Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor é meu Pai. Quando Deus quer a verdade de você, porque Ele quer santificar você. Diga dos seus pensamentos maus: Senhor, sou assombrado por maus pensamentos, sou assombrado por um passado de coisas que fiz e não consigo esquecer. Me purifica, Senhor. Meu dia foi horrível. Senhor, obrigado porque nem todos são assim. Mas tem misericórdia de mim. Me ajuda a alcançar os meus... O que eu não alcancei ontem, me ajuda hoje. Deus quer sinceridade. Olha o que diz Isaías 46, verso 3 e 4. Esse texto eu gosto muito dele. Eu me consolo nesse texto. Isaías capítulo 46, versos 3 e 4 vão dizer o seguinte: ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós, a quem desde o nascimento carrego, e levo nos braços desde o ventre materno, até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs, ou cabelos brancos, eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei, e vos salvarei. Olha o que Deus está dizendo. Fala: filho, lembra quando você tinha aquela oração sua infantil? Eu sou o mesmo. Lembra quando você orava pedindo que seu pai voltasse para casa e ele voltava? Eu sou o mesmo. Filho, eu sou o mesmo de sempre. E eu quero carregar você. Então o mesmo Deus está dizendo assim: olha, eu vou trazer a Síria e vou destruir todo mundo. Ele também diz: filho, eu não quero fazer isso, mas são suas ações que me levam a fazer isso. Volta para mim e eu volto para você. Isaías 55, 6 e 7. Eu me encanto com o desejo de Deus de salvar. Deus não quer descer sua mão pesada sobre o seu povo, ao contrário. E ele diz o seguinte: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadece dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em... Deus não quer amaldiçoar. Deus quer o quê? Perdoar. Deus quer trazer uma nova experiência para você. Uma nova experiência de vida. E está em Isaías 65, 7. É o nosso último texto de hoje. 65, verso 7. Isaías 65, 17. Isso mesmo. Isaías 65, 17. Aqui Deus está dizendo o seguinte: filhos, Babilônia virá mesmo, não tem jeito. Essa profecia é para o reino do sul. Babilônia virá, vocês não vão mudar. Eu sei. E eu vou ter que eliminar um grupo e dos seus filhos trazer uma nova geração. Uma nova geração que vai experimentar a terra de maneira diferente, que vai experimentar a vida de maneira diferente. Por isso ele diz o seguinte a esse grupo: pois eis que eu crio novos céus e nova, e não haverá mais lembrança do quê?
jamais haverá memória. Será que Deus ia apagar a memória do povo? O que você acha? Sim ou não? Então o que Deus quer dizer com isso? Sabe o que Deus está dizendo? Se você me obedecer, se você me aceitar, se você abandonar seus maus caminhos, se você tocar em mim para que eu possa te purificar e santificar, você vai ter uma experiência tão abençoada na sua vida que você não vai se lembrar de nem mais um tropeço que você levou. Deus está dizendo, me dá uma chance de mexer na sua vida, que o seu passado não vai ter espaço na sua memória para as coisas ruins que aconteceram. De tanto que eu vou abençoar você. De tanto que eu vou salvar e santificar você. Tudo que Deus quer fazer na sua vida é te salvar. Deus quer te dar um recomeço. Deus quer te fazer nascer de novo. Deus quer tocar na sua vida ao ponto de fazer com que você nasça de novo. Na mesma idade que você está. Com uma experiência nova na sua vida. Oh, nós temos até fundo musical, legal. Deus quer abençoar você grandemente. Mas agora eu quero saber de você. Por que você não deixa Deus mexer na sua vida? Por que você não deixa? O que está impedindo você de se atrever a ter uma vida diferente? O que te impede? Esse Deus Santo quer santificar, Ele quer mudar a sua vida, te fazer nascer de novo. A Vanessa vai cantar uma música agora. Enquanto a música toca, Deus vai tocar no seu coração. Ele vai tocar. Ele vai tocar. Ele vai tocar. Ele vai dirigir você. Ele vai te fazer uma oferta, dizendo, filho, deixa eu purificar você. Você sabe do que precisa ser purificado. Isaías era a boca. Para alguns, talvez sejam os olhos, o ouvido, a língua, o estômago, as mãos, os pés, a voz. Eu não sei, mas você sabe, enquanto a música toca, se você deseja que Deus mude alguma coisa em você. Eu gostaria que você respondesse isso em oração aí, onde você está. Ouça a música, ouça a Deus e vamos ter uma experiência diferente com Ele. Em silêncio me achego a Ti e sem forças atraída sou ao chão. Dos meus olhos uma lágrima caiu, como um bálsamo se espalha em devoção. O sentido de viver encontro aqui, quando aos teus pés derramo o coração. Cada gota do meu ser te dou, o perfume de minha alma inteiramente ao teu dispor. Sei quem sou e sei quem tu és. Por isso estou aqui prostrada aos teus pés, pra viver a tua essência, pra sentir tua paz em mim. Esvazio este frasco pra enchê-lo mais de ti. Mesmo em prantos eu consigo escutar a voz de um outro homem a me reprovar.
soubesse quem está a te tocar, não a deixaria os teus pés lavar. Mas de Cristo é a resposta, sem desprezo no olhar. Perdoado, filho, está o teu pecar. Cada gota do meu ser te dou, o perfume de minha alma, inteiramente ao teu dispor. Sei quem sou e sei quem tu és. Por isso estou aqui, prostrada aos teus pés, pra viver a tua essência, pra sentir tua paz em mim. Esvazio este frasco pra enchê-lo mais de ti. O perfume de minha alma, inteiramente quem tu és. Por isso estou aqui, prostrada aos teus pés, pra viver a tua essência, pra sentir tua paz em mim. Esvazio este frasco pra enchê-lo mais de ti, mais de ti. De ti. Vamos ficar em pé para falarmos com o Senhor. Deus tem um convite para você. Se esvaziar de si, para que Ele te encha dele mesmo. Oremos. Grande Deus, ajuda-nos, Senhor, a esvaziar-nos de nós mesmos. E ajuda-nos, Senhor, a tocar a Ti, o Teu manto, como aquela mulher com 12 anos de fluxo de sangue tocou o Senhor e foi santificada. Nós também, Senhor, não temos um fluxo de sangue, mas temos pecados acariciados há 10, 20, 30, 40 anos. E precisamos tocar o Senhor para sermos santificados e purificados. Senhor Deus, nos toca enquanto te tocamos e ajuda-nos a viver a obediência a Ti. Nos dá sabor no estudo da Tua palavra e abençoa cada amigo que está aqui nos ouvindo e vendo nesse momento. Senhor Deus, que durante essa semana eles tenham uma vida diferente e sintam isso, porque hoje separaram os minutos para estudar a Tua palavra. Nós às vezes não entendemos a importância desse momento, mas eu te peço que o Senhor nos dê esse sabor durante essa semana. Senhor Deus, nos ilumine e nos guarda, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus o abençoe e nós nos vemos semana que vem para estudarmos juntos Jeremias. Comece estudando, lendo o livro aos poucos, para que na próxima semana juntos nos aprofundemos um pouco mais. Deus abençoe você, que Deus te guie e abençoe também.